vai sempre às sextas-feiras, cedinho, para que nós possamos fazer com que esse despertar nos anime por caminhos de justiça e paz. Nessa sexta-feira, em que celebramos a memória de São João Paulo II, foram 27 anos de governo da Igreja Universal, com uma dedicação muito grande à atividade de evangelização, à atividade missionária, a essa presença da Igreja no mundo. Nós vamos contar com a participação justamente arcebispo de Londrina, presidente do Regional Sul 2 da CNBB, que vai nos ajudar, e membro da comissão também que preparou a Assembleia Eclesial Latino-Americana e Caribenha. Então, essa nova realidade, esse novo jeito de ser igreja, ou essa retomada desse jeito de ser igreja, que Papa Francisco provoca a Igreja Latino-Americana quando o CELAM vai pedir uma nova conferência após ter realizado a última em Aparecida, em 2007. Então, nós tivemos um processo de escuta realizado, e são sobre esses temas todos que nós queremos hoje, no nosso programa Despertar com Justiça e Paz, conversar. Bom dia, Dom Jeremias. Bom dia, Daniel. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos esperar que você possa fazer um bom trabalho de comunicação, sobretudo, e de conscientização, esclarecimento sobre esta Assembleia Eclesial Latino-Americana. Isso. Dom Jeremias, antes da gente entrar propriamente no assunto, nós sempre pedimos que os nossos convidados se apresentem como pessoas de igreja, né? Porque muitas vezes a gente os conhece já como arcebispos, como bispos, mas como é que se deu toda essa caminhada, esse despertar? Principalmente, eu estive aí também no Intereclesial de Sebes, o 14º, né? Então vi toda uma dinâmica de igreja, tivemos em vários lugares, conheci alguns lugares da periferia, sei de projetos que essa igreja desenvolve também nessas áreas da periferia em Londrina, quer dizer, uma riqueza, o Dia da Palavra. Então, queria que o senhor pudesse se apresentar um pouquinho, dizer um pouquinho dessa caminhada, e é desde esse lugar que a gente vai dialogar contigo. Quem é Dom Jeremias? Quem é essa igreja de Londrina a partir da qual o senhor tem essa tarefa, essa missão de fazer o pastoreio, Dom Jeremias? Ok. Bem, Daniel e ouvintes, participantes, eu sou Dom Jeremias Steinmetz, eu sou nascido em 1965, 26 de fevereiro, sou filho de pais gaúchos e que se estabeleceram no estado do Paraná, no sudoeste do Paraná mais precisamente, no município de Chopinzinho e depois Sulina, em 1964. Até dizem assim que eu fui concebido no Rio Grande do Sul e nasci no Paraná. Então seria quase um problema de identidade, vamos dizer assim, né? O que sou? Sou gaúcho ou sou paranaense, né? Mas eu sou paranaense com todo orgulho, né? E sou de uma família grande. Nós somos 11 irmãos, dos quais 3 já estão junto de Deus, como o papai também. E eles, na maioria, minha família, são bastante dedicados à agricultura, porque papai também nos criou na agricultura e na pequena agricultura, né? Depois, eu entrei no seminário diocesano de Palmas, aqui no Paraná. Quando se fala de frio, né, é a cidade mais fria do estado do Paraná, né? Ali eu fiz o seminário menor, completei ali também, então, filosofia, fiz filosofia ali mesmo, nessa cidade. A teologia eu tive a alegria de fazer em Florianópolis, junto com professores sempre muito benquistos e muito conhecidos do Brasil, como Dom Manuel João Francisco, nosso Dom Maneca, Dom Orlando Brandes foi meu professor em Florianópolis,
Dom Murilo Krieger foi meu professor em Florianópolis, assim como tantos outros padres, por exemplo, Vitor Feller, Evaristo de Biasi, Padre Ney Brasil Pereira, grande biblista, né, que todos conhecem bem, a pessoa santa verdadeiramente. Então foi nesse caldo cultural aí que eu fui ordenado diácono em 1990, em agosto, e padre em fevereiro de 1991, no dia 9 de fevereiro. Primeiramente, né, fui chamado por Dom Agostinho para trabalhar como padre na cidade de Palmas mesmo, na catedral, onde tive muito contato com aquele povo, né, com todas as suas questões, né? Palmas é uma cidade antiga, que tem aí mais ou menos uma história, mais ou menos como é Guarapuava ou Ponta Grossa, né? São três cidades que se criaram juntas, né? Ponta Grossa, por conta dos tropeiros, né? Guarapuava, por conta aí também das chamadas tropiadas, né? Entre Rio Grande do Sul e São Paulo. E Palmas, né? Por conta aí muito a questão, digamos assim, dos fazendeiros mesmo, né? Os fazendeiros que se estabeleceram. E ali são campos muito bonitos, campos abertos, né, que são extremamente favoráveis à criação de bovinos, né? Então, eu trabalhei ali, né, visitando aquele povo, trabalhando com aquele povo, com uma religiosidade popular muito forte. Ali também une-se um pouquinho a região do Contestado, né, com Santa Catarina, né? Aí, esse extremo oeste de Santa Catarina, não extremo, esse meio oeste, que é a região de Caçador, Videira, Joaçaba, depois União da Vitória, Paraná, Porto União, Santa Catarina, Canoinhas, né? Ali foi a região do Contestado. Então, exatamente, a gente vivia esse espírito, né? Tanto assim que em Palmas eu nunca me esqueço que nas casas, especialmente em casas mais antigas que ia, ou nas fazendas, sempre tinha lá uma imagem de Nossa Senhora, às vezes uma imagem de São Francisco, São Sebastião muito presente, mas não faltava o profeta João Maria, né? O profeta João Maria, né? Que foi justamente o que incentivou, que organizou o povo para que acontecesse a chamada a revolta no contestado, né? Que tinha sua razão de ser, né? Então ali foi um momento bem interessante também de contato com essas realidades do povo que ainda continuam presentes, né? Dom Severino Clasen, né, hoje é arcebispo de Maringá, meu vizinho aqui, né? Ele diz que a região de Caçador, onde ele foi bispo, até hoje é uma região, vamos dizer assim, entre aspas, discriminada, né? Tem muito menos investimentos, né, do que o restante do estado de Santa Catarina, por conta da guerra do contestado. Ainda os preconceitos que se vivem hoje, né, por conta dessa realidade. E Palmas é a mesma coisa. Palmas, União da Vitória, né? Então, toda essa região aí do sul do estado do Paraná tem essa problemática. Depois fui ainda estudar um tempo em Roma, Dom Agostinho me enviou, ali estudei liturgia, 2 anos e meio, aí tive contato também com outras realidades, trabalhando na Alemanha, na, na Áustria, pela Itália, né, assim por diante, podendo até viajar um pouquinho. Quando retornei de lá, aí fui para Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, uma outra cidade grande aí da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Ali fiquei até ser bispo, em várias atividades, como professor, como reitor de seminário, como pároco, como coordenador de pastoral, como vigário geral. Então, fui assim, trabalhei muito nessa questão. E foi lá que os últimos anos trabalhei com Dom José Antônio Peruso, né? Morando com ele, inclusive. Então, uma partilha de vida
bastante interessante. Ele é biblista e eu liturgista, então você imagina, as discussões eram sempre muito boas, né? Era bem interessante. Até que fui chamado para o episcopado em 2010, finalzinho de 2010. Fui ordenado bispo 25 de março de 2011 e assumi a diocese de Paranavaí, também aqui no Paraná, no noroeste, porém, bem na divisa com Mato Grosso do Sul. E 6 anos depois, fui chamado pelo Papa Francisco para a Arquidiocese de Londrina. E aqui estou, né, já há 4 anos, né? Já há 4 anos. E a primeira grande, vamos dizer assim, o primeiro grande trabalho foi justamente o Intereclesial de Sebes, o 14º, né, do qual você participou. Aqui, né, aqui Londrina é de fato uma igreja muito viva, né? Você citou algumas coisas aí, né, que são interessantes aqui. Aqui é incrível como nós temos um laicato muito bem formado, de anos de trabalho, não apenas nos grupos bíblicos de reflexão ou no dia da palavra, mas também as escolas de teologia, né? Hoje nós temos aqui a PUC, né? Nós temos um instituto de direito canônico que é inclusive ligado à Gregoriana de Roma, né, com um processo todo renovado agora nesse último ano, e que está aí ajudando o estado do Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Temos alunos aqui de todo o Brasil, né, de toda a igreja de todo o Brasil, que aqui estuda direito canônico, tendo em vista toda a abertura que Papa Francisco promoveu, né, nessa área, criação de tribunais diocesanos, né, dando muito mais ênfase e autoridade ao bispo, né, descomplicando um pouquinho essa questão toda. Foi uma grande bênção isso, né? E, por exemplo, a caminhada, isso precisa ser sempre alimentada por uma boa leitura da palavra de Deus. Nunca me esqueço, por exemplo, que ali em 2018, ainda em 2018, ou talvez ainda 17, eu fui consultado pela equipe que produz um material para os grupos de família, para os dias da palavra, assim por diante. Dom Jeremias, o que vamos estudar em termos de escritura? Tinha sido feito um trabalho, né, com as leituras, por exemplo, com as leituras da liturgia para os grupos. Eu não tive dúvida, foi uma coisa assim, muito pensada, mas não tive dúvida, vamos estudar os profetas, né? Mas alguém me perguntou, alguém da equipe, era uma mulher inclusive, mas o que dos profetas, o que nós vamos destacar dos profetas para a gente hoje? Nesse período da história, assim por diante? Foi essa a pergunta. Eu disse, bom, vamos deixar que os profetas critiquem, né? Critiquem a cidade, né? Não a cidade de Londrina, a pastoral urbana, né? As mazelas que a cidade hoje apresenta, né? Aí colocar, por exemplo, um Amós falar, né, sobre os problemas na cidade, nas cidades, sobre a cultura urbana, um profeta Jeremias, um profeta Ezequiel, um profeta Joel, assim por diante. E 4 anos depois é que eu vejo o acerto dessa intuição, entendeu? Meu Deus, quanta coisa bonita se vê nos profetas, né, falando sobre a questão hoje da cultura urbana, né, da cultura urbana, que tu sabes bem, não está só nas cidades, né? Está simplesmente em qualquer rincão desse país. Hoje se vive a cultura urbana, porque tudo passa, né, pelos meios de comunicação, passa pelo celular, passa pelo WhatsApp, né? Todo mundo está decidindo o tempo todo. E isso é interessante. Além, naturalmente, né, aqui na igreja de Londrina, né, toda a questão da formação, mas também a questão aí das santas missões populares naquela época, depois também as
consequências positivas, né, do próprio intereclesial, a questão do questionamento ao redor da cidade, do acesso ou do direito de acesso às coisas boas da cidade também, né? Então, aqui é um centro universitário, é um centro médico, é um centro cultural, é um centro geográfico, né? Então, como fazer com que o povo, de fato, possa ter acesso a isso tudo, viver toda essa realidade tão boa, né, que a tecnologia e a ciência nos traz. Uhum. Dom Jeremias, o senhor foi falando e várias, na minha memória aqui, passando como se fosse um filme, né? Primeiro, na perspectiva de biblista, a gente celebrou essa semana os 90 anos do nosso querido Frei Carlos Mestres, né? Carmelita, e ele falava então da experiência, e ele dizendo com toda a simplicidade que não saberia o que seria da vida dele se não tivesse vindo ser missionário no Brasil e se não tivesse estudado e aprendido depois a fazer esses estudos bíblicos com o povo. Então, a primeira coisa que eu queria também, aproveitando essa sintonia da sua dedicação e da sua história, essa. Segundo, uma outra importante dimensão, que foi Padre Floresvaldo Saurinho Orlando, ele passionista, no tempo que eu estava como secretário nacional da Pastoral da Juventude, ele também era o assessor e era de Paranavaí, né? Então, também a memória dele me veio aqui muito presente, né? E aí trazer e fazer esse registro também nesse momento que a gente está fazendo essa retomada da caminhada da igreja com tantos valores, e o Laudelino, como nosso assessor lá da Comissão de Laicato, sempre prestigiando o programa, está aqui conosco também, em Um comunhão, na abraço para ele. expectativa, né? A Maria José, também a Ela Saída, bom dia, pessoas amadas, a Marlise, lá de São João do Oeste, Santa Catarina, também do Uia, CNLB, da Partilha de Carismas, também aqui presente, João do Oeste, nos São João do Oeste saudando. tem as águas termais lá. Então. E nós temos também a Maria da Penha, né, um nome bem capixaba, né, que é lá mesmo do Espírito Santo, em Guaçuí, né, Cachoeiro também nos saúda por esse evento. E aí eu dou aquele salto para o tema de hoje. Como é que foi essa história de o senhor ir para a comissão, grupo de trabalho da Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe? Afinal de contas, o que é essa Assembleia? Que diferença tem uma Assembleia Eclesial? A gente nunca tinha ouvido falar disso na igreja, e entre Conferência Geral do Episcopado, que era a nossa tradição, da qual a gente tem tanta identidade, né, nas 5 conferências realizadas anteriormente, né? Um pouco esse panorama, né, de quem convocou, pretendendo exatamente o quê, qual é a novidade de uma conferência eclesial. Então, vamos começar a abordar agora, no sentido mais geral, a própria Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, Dom Jeremias. Por favor. Ok. Então, muito obrigado. Acho que é uma boa oportunidade, de fato, para a gente poder dizer que a presidência do CELAM, ela foi um dia desses aí visitar o Santo Padre, e o Papa latino-americano, né, conhece a América Latina como poucos, né, quiseram sugerir para ele a necessidade de uma 6ª Assembleia Geral do CELAM, né? E simplesmente o Papa, com seu jeito franco, extremamente franco, teria dito simplesmente, mas não precisa uma outra Assembleia, porque nós não realizamos nem Aparecida. Por que ainda uma Assembleia? Não conseguimos nem realizar Aparecida ainda. Então, por que não fazem uma Assembleia Eclesial, né? Vamos fazer uma Assembleia Eclesial. O que seria exatamente uma Assembleia Eclesial? Não é exatamente uma reunião de todos os bispos da América Latina, como seria o caso de uma Assembleia do CELAM, né? Então, quem está em jogo não são todos os bispos, né, exatamente convocados para essa Assembleia, mas é muito mais, né, um trabalho de se entender o que está no meio do nosso povo e o que é que sobrou
de tudo aquilo que já se fez na América Latina em termos de igreja, em termos de CELAM, em termos de documentos. Então, a pergunta muito concreta, que eu lembro bem que estava muito presente na escuta, né, é exatamente quais são as grandes linhas de pensamento, de ação, de evangelização, que mais ou menos nortearam os 5 grandes documentos do CELAM, né? Então, desde o Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, né? Então, o que é que ficou, né, disso tudo? Então, o que poderíamos dizer que é realmente um pensamento latino-americano nesse pensamento todo? Bom, então, a organização. Primeiro que uma assembleia eclesial tem que ouvir o povo, tem que ouvir as pessoas, as lideranças. E nesse sentido, Daniel, é aquilo que a gente já faz em muitas dioceses. Eu mesmo aqui em Londrina, eu lembro bem 2018, 2019, aliás, 18, né? Porque o intereclesial foi no início. Então, todo 2018 foi, de fato, uma escuta daquilo que, de fato, nós deveríamos acentuar, tendo em vista missões populares, intereclesial, né? E até o próprio plano, 16º plano arquidiocesano, que a gente estava vivendo até aquele momento. Assim, mais ou menos, é o que está acontecendo e precisa acontecer nessa Assembleia Eclesial, né? No sentido, assim, de que o que é que, de fato, o nosso povo pensa, o que o nosso povo precisa para continuarmos o processo de evangelização. É isso em poucas palavras. E aí, então, o Santo Padre mesmo instituiu a comissão, vamos dizer assim, dando responsabilidade para a presidência, para organizar a escuta, organizar a questão um pouco de um instrumento labores, assim por diante, e organizar a própria Assembleia, onde se definirão, né, coisas importantes para a nossa caminhada. Então, foi nesse sentido exatamente que aconteceu a escuta que teve seu espaço até o final de agosto, prorrogado, inclusive, porque a princípio era para ser até final de junho. Mas como o trabalho ficou muito apertado, então a presidência admitiu que fosse até o final. Bom, aí vem essa outra pergunta: como é que eu fui parar nisso aí? Eu lembro bem, numa dessas reuniões do Conselho Permanente, em que se falou sobre isso, da Assembleia Eclesial na América Latina, né? E que estava tudo muito em cima. Eu tenho a impressão que isso foi no mês de março, Daniel. Não me lembro bem, mas acho que foi no mês de março, né? Esse mês de março de 21, né? E em que se disse, olha, como nós vamos participar? Está tudo muito em cima, não tem muito o que fazer, não há espaço, vamos dizer, tempo hábil para a gente fazer isso tudo. Aí eu, inclusive, disse para o Dom Joel, olha, se vocês precisarem de mim, eu acho que dá para fazer alguma coisa. Mas se precisarem de mim, estou aí à disposição. E, de fato, o Dom Joel, junto com a presidência, então colocaram meu nome junto com o Dom Joel, exatamente, né? E que depois a equipe toda foi formada, especialmente pelos representantes das comissões, tipo o Laudelino, o Patrick, o Padre Paulo Renato, né? Toda essa turma aí da CNBB que você conhece bem, todos eles entraram no sentido de vamos trabalhar, vamos provocar o mais possível para ver se a gente consegue fazer uma boa pesquisa, né? Uma boa participação do Brasil. E foi, de fato, muito boa. Agora, já recebendo um pouco o material, nós tivemos mais de 7.000 participantes, né, do Brasil. Eu acho que o Peru teve um pouco de participação em número de pessoas um pouco maior que o Brasil. Mas o Brasil é o segundo.
né? Então, primeiro Peru, Brasil, o segundo em termos de pessoas, de grupos, assim por diante. Bom, aí nós, de fato, trabalhamos, né? Houve reuniões, nós tivemos que fazer reuniões para a gente compreender bem o plano. Então, Dom Joel, eu, mas também os assessores, todos que participavam, a gente estava, assim, muito envolvidos, né, no sentido de compreender bem. E a partir disso, a gente foi muito convidado por grupos. E como estávamos sempre trabalhando online, né? Eu, por exemplo, eu falei para grupos aí do centro do país, aí Tocantins, Goiás. Eu falei para grupo, depois eu fiquei responsável, por exemplo, por esclarecer a questão aqui no sul do Brasil. Então, fizemos aqui uma reunião, por exemplo, primeiro com as presidências da CNBB, Sul 1, 2 e 3. Depois com os bispos todos. Depois eu mesmo me propus a fazer uma reunião com os coordenadores diocesanos, arquidiocesanos da ação evangelizadora de todo o sul do Brasil. Depois eu ainda assim fui convidado para algumas dioceses, né? Nossa, foi um trabalho muito interessante. E sempre as pessoas perguntando, né, qual seria um pouco o rumo. Bom, vamos responder as perguntas que estão aí, né? Não temos muito o que fazer, né? E uma outra coisa interessante, Daniel, é que desde o começo, desde as primeiras reuniões que eu me lembro, inclusive na CNBB, né, e esse material todo que vai ser produzido no Brasil, vai ter, de alguma forma, a possibilidade de a gente receber esse material. Esse material vai ser guardado para nós podermos ocupar em tantas outras instâncias da igreja. Bom, a princípio, tudo era respondido no site do próprio CELAM, né? Então, isso era colocado no site e era enviado para a comissão do CELAM que iria pensar o instrumento labores, né? E é claro, as dioceses que podiam de repente guardar, arquivar, beleza. A CNBB não tinha possibilidade de fazer isso, pelo menos assim, sem um grande trabalho, pelo menos de pedir que fosse enviado. Porém, né, eu tenho a impressão que tudo que foi feito está justamente nessas 250 páginas que nós acabamos de receber há poucos dias, né? E que já é inclusive chamado de documento de trabalho, né, em espanhol. Já é o documento de trabalho, é uma síntese narrativa. Então, em que já está resumida a escuta na primeira Assembleia Eclesial para a América Latina e o Caribe. As vozes do povo de Deus. Um trabalho imenso. Eu ainda não consegui ler tudo, né? Porque também são 250 páginas e letra pequenininha que só, né? Então, a gente tem aí muito trabalho ainda até o início da Assembleia, que deverá ser de 21 a 28 de novembro, né? Presencial, parece que vai ter um grupo de pessoas que estarão no México, presencial, mas não são muitos, e depois nós vamos provavelmente participar online, né, dos grupos, de todo o trabalho. Então vai ser uma assembleia híbrida. Também nesse ponto, uma novidade. Uma inovação, novidade né? para a América Latina. Agora, nós aqui no Brasil já estamos calejados nessa história de Então, online. Dom Jeremias, Não, antes da gente entrar propriamente na Assembleia em si, eu queria explorar um pouquinho esse resultado que o senhor falava, né? E, ao mesmo tempo, fazendo um pouco... essa Assembleia significa que os leigos é que vão tomar o poder na igreja, que eu vi aqui e ali muita gente preocupado com isso, então a gente não vai precisar mais dos padres. Como é que isso teve ou não teve resistência, né? E que resultados foram os resultados principais, né? Porque se falava, né, de fazer essa leitura agradecida de Aparecida, até o Laudelino aqui retoma no debate, né? Como que a gente pode compreender? Porque, de fato, eu entendo Aparecida como discípulos missionários, discípulas missionárias.
É o chamado para que cada um assuma o seu batismo e construa a igreja, né? E aí essas questões são retomadas dentro desse contexto muito desafiador que foi a pandemia, né? Eu lembro, a gente participou, como que a gente faz escutas, né? A gente tem uma tradição no Brasil de fazer as assembleias, né? Eu venho da experiência lá no Espírito Santo, da Arquidiocese de Vitória, depois da Diocese de Colatina, né? Então, de ter uma igreja que consulta o povo, que escuta, a experiência que o senhor traz também, né? E nessa perspectiva, então, esses desafios, né? Nós temos aqui pessoas que estão participando de todo o Brasil, agora se soma aqui de Formoso do Araguaia, Usimar, a Rosa lá de Ji, Paraná, a Cristiane lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, o João Sana estava lá com suspeito de Covid ontem, estava preocupado com ele, da Comissão de Direitos Humanos de Promoção da Dignidade Humana de Vitória, Padre Lopes de Capuí, ou seja, tem muita gente que está começando a dizer que a gente precisa saber mais sobre a Assembleia, que haja mais divulgação, principalmente desse momento, desse resultado. Então, eu queria um pouco... eu vi o desafio também, eu recebi esse documento, aonde que as pessoas podem ter acesso também a esse documento, né? Quais foram esses temas principais? E aí o senhor já falava de algumas coisas de resultados, né? Quantas pessoas do Brasil participaram. Então, se a gente pudesse explorar um pouquinho mais esse ponto, e depois a gente partiria para as questões mais práticas, né? Sim. Afinal de contas, houve resistência ou não houve? A gente tem esse medo de quê com a Assembleia Eclesial? É mais ou menos assim, Daniela, aquilo que a gente ouvia, por exemplo, críticas que se ouviam na época do Sínodo da Amazônia, né? De cuja metodologia, né, a Assembleia Eclesial bebeu bastante, né? Então se dizia, por exemplo, que o Papa estava querendo fundar um novo país no Amazonas. Tudo coisa que não tem nada a ver. Ora, gente, a tradição aqui no Brasil, né, grande número de dioceses. Eu não sei se tem diocese que não faz um trabalho de escuta das pessoas de anos em anos. Por exemplo, nós aqui fazemos, cada 4 anos, um trabalho mesmo de escuta, né, das dioceses, com diversas metodologias, escuta do povo, para que a gente possa beber, vamos dizer assim, sinodalmente, né, das grandes questões, daquilo que, de fato, as pessoas vão apontando como trabalho para a igreja, né? E assim a gente vai caminhando. Mas eu me lembro, por exemplo, quantos foram os desafios que a gente enfrentou, inclusive nessa área de não entendimento, como se tudo fosse assim uma grande tentativa de um golpe, alguma coisa assim, o golpe dos leigos na igreja, sei lá, golpe dos padres, golpe dos bispos. Não, não tem nada a ver. Não é isso. Justamente nós queremos seguir, temos que seguir a tradição, a linda tradição latino-americana, né, que é exatamente das assembleias que aconteceram, por exemplo, nas dioceses, que aconteceram nos regionais, que continuam acontecendo. Eu mesmo, Daniel, eu venho de uma realidade, a nossa diocese de Palmas Francisco Beltrão, de onde eu venho, pelo menos desde 1970. Faz assembleias cada 4 anos, né? Para definir prioridades. Exatamente para dizer assim, olha, essas prioridades, o coordenador diocesano de pastoral, da ação evangelizadora, como é o termo mais usado hoje, né? É nisso que o coordenador vai trabalhar. Ele vai ter prioridades, onde investir seu tempo, onde tem que se investir dinheiro, assim por diante. Não é uma coisa simples, democrática, simplesmente. Não é a democracia, exatamente. Mas é ouvir o povo, é a sinodalidade que está em jogo. E, mais uma vez, na América Latina, isso está acontecendo. Aliás, acontece em muitas dioceses, mas a nível de CELAM, é a primeira vez que está acontecendo. Então, veja bem, nós temos agora já em mãos opiniões da Patagônia, como temos opiniões do centro da capital do México, né? Ou do centro de São Paulo, ou de Brasília, ou lá das barrancas, né, dos rios lá da Bolívia ou da Colômbia.
ou os ribeirinhos da Amazônia, né? Olha que maravilha isso significa. E isso está aqui. Isso está tudo aqui. Quer dizer, também o Espírito, e é essa a nossa fé. Todas as pessoas ouvidas, né? O Espírito vai como que nos ajudando a sintetizar essa realidade, para a gente poder saber por onde que o Espírito anda, por onde que o Espírito sopra, para que, de fato, o trabalho de evangelização na América possa continuar, por exemplo. Nós temos aí algumas tradições que provavelmente serão fortemente impulsionadas, por exemplo, essa questão da opção pelos pobres, por exemplo, da opção pela ministerialidade, né? É, a, a, uma das coisas que vai aparecer com certeza, eu inclusive já estive vendo isso um pouquinho, vai aparecer fortemente a questão do meio ambiente, como um verdadeiro grito da América Latina, né? Assim, outras questões teológicas, né? Ou a questão missionária, mais uma vez, porque apesar de falarmos de América, mas há uma diversidade muito grande dentro dessa querida América. Vamos usar aqui um termo, dentro dessa pátria grande, né? Vamos dizer assim. Talvez o que cause um pouquinho, né, às vezes, de receio, é esse termo, justamente, pátria grande, que foi no passado muito ligado aí a essa questão um pouco de comunismo, assim por diante, mas nós somos América Latina. Nós temos muitas coisas em comum, como temos muita diversidade, e queremos, enquanto igreja, caminhar juntos, né, para que nós possamos, de fato, atingir sempre o miolo, né, das questões do nosso povo, né, as realidades tão diferentes, mas que têm sempre características que são bastante semelhantes. Então, é uma coisa muito interessante, muito bonita. Assim, Padre Daniel, para ser bem assim, bem concreto, veja, por exemplo, aqui o documento que recebemos diz que nós tivemos 69.262 pessoas participando do processo de escuta. Desses, Quase 70 mil, então. 8.416 pessoas participaram pessoalmente. Então, eu, por exemplo, Dom Jeremias, eu respondi lá pessoalmente, entendeu? Eu não respondi com um grupo de bispos, por exemplo, né? Então, 8.000, quase 8.500 pessoas participaram pessoalmente. 46.000, quase 47, participaram como grupos. Aqui mesmo, Londrina, por exemplo, respondeu um grupo de catequistas, mas que tinha, de repente, 15, 20 membros, né? O grupo dos ministros, o grupo, a pastoral familiar, grupos de padres que responderam, grupo de diáconos, os diáconos responderam, com um grupo conjuntamente, né? Então, esses foram quase 47 mil pessoas. E 13.878 fóruns, assim que foram grupos que se reuniram para responder, né? Para responder. Então, eram assim, uma média de 5, 6, 10, 15 pessoas que se reuniam. Então, a participação nas escutas individuais e comunitárias. Então, esse é o total de participantes. Para ser bem concreto, por exemplo, no Brasil, nós temos participações grupais 9.131 e pessoais 1.757 pessoas responderam pessoalmente. Temos um total de 10.888 participantes do Brasil, né? Depois, aqui mais ou menos um número um pouco maior, Peru se aproxima bem perto, né, do número do Brasil. Agora, temos, por exemplo, o Haiti, com 3 participantes, os Estados Unidos, por exemplo, com 54 participantes, as Antilhas, 67 participantes, o Uruguai, por exemplo, 697 participantes. Então,
está sendo um trabalho muito, muito rico. Por exemplo, 40% dos que responderam são leigos, né? Então, e bispos, pessoas que não registraram o seu estado eclesial são 39%. Provavelmente aí teremos aí mais uns, sei lá, uns 20, 30% que são leigos. Então, olha o grande número de leigos que participou. Depois, bispos, só 1% do total são bispos. Diáconos, 1%. Leigos consagrados, 3%. Irmãs religiosas, 4%. Sacerdotes, 6%. Seminaristas, 6%, né? Então, é uma variedade muito grande de participação. Entre o laicato, a gente não sabe exatamente, né, quais são vamos dizer assim, qual é exatamente a identidade, se são professores, se são outros profissionais, advogados, ou se são agricultores, se são ribeirinhos. Isso a pesquisa não aponta, né? Porém, é muito interessante, né, que a gente tenha essa consciência de que é amplo, muito ampla a participação, né? E a gente espera exatamente que o resultado disso tudo seja muito rico, né, para a igreja latino-americana nos próximos anos. Então, esses desafios da escuta, eu participei diretamente da escuta para o Sínodo da Amazônia, mas nós não tínhamos uma plataforma como tivemos para coletar as informações. Fizemos tudo depois aqui em Brasília, manualmente, fazendo síntese. Eu também tive a oportunidade de participar da síntese, tanto do Brasil como das outras igrejas da Panamazônia, né, na América Latina. Então, ter um pouco esse recurso agora, eu vi o diferencial. Ao mesmo tempo que a pandemia nos trouxe a limitação dos encontros presenciais, né? Mas a tecnologia nos abriu outras portas, e eu até registro aqui também, Dom Jeremias, nós logo em junho tivemos um momento como esse com o senhor do Despertar com Justiça e Paz, e depois fizemos 89 pessoas, conseguimos que tivéssemos os dados para fazer o registro. Mais pessoas das comissões participaram da rede brasileira, e nós também nos preocupamos em compor isso como um documento nosso, né, pensando um pouco essa Assembleia e os temas que o senhor de alguma forma abordou, realmente a questão dos ministérios, a valorização do protagonismo do laicato, a questão ambiental dos povos tradicionais, foram temas muito relevantes, além, claro, de toda essa crítica a esse modelo concentrador de renda que promove desigualdade, né? E essa necessidade, então, dessa igreja povo de Deus cada vez mais ativada. Então, só para dizer que no pedaço que nos cabe, inclusive hoje nós estamos começando uma sessão ordinária e até vamos ver se a gente consegue contar com o Maurício também, e a gente está ampliando o convite para a noite de hoje, né? Dom Valdeci, que é o bispo das pastorais sociais e que nos acompanha enquanto Comissão Brasileira, estará presente também, porque a gente acha muito importante nesse processo que a gente tem essa dinâmica, né? E aí, já caminhando um pouquinho, já quase para a nossa última rodada do programa, é que eu pergunto as questões mais objetivas, né? As pessoas que vão participar, né, do Brasil, por exemplo, elas vão ficar no Brasil, mas elas vão se encontrar, vai participar cada um da sua casa, e quem não foi escolhido pela sua pertença à igreja como delegado, vai poder também acompanhar, tem alguma notícia sobre isso, os dias exatos da participação, aonde que vai ser a sede, e finalmente um pouquinho, o senhor começou a dizer numa das respostas anteriores sobre a ideia da sinodalidade, né? Nós estamos acabando de fazer essa escuta, mas em muitas dioceses eu tenho visto que está se abrindo o sínodo diocesano, né? Pensando um pouco o sínodo dos bispos de 2023, né? Essas Sim. coisas têm relação, como é que é também para a gente poder fazer. E aqui, o nosso fórum, a partir do que o senhor trouxe de informações, está fervendo aqui no YouTube, Dom Jeremias, né? Então, a Cristiane
lá do Mato Grosso do Sul está dizendo que também é da Comissão Regional, riquíssimo esse processo de escuta na igreja, né? A Margarida Onofre dizendo que conversa importante para compreender melhor a Assembleia Eclesial, e aí nos abençoa, Deus lhes abençoe na caminhada, né? A escuta dar um rosto mais atualizado da nossa igreja. O Chicão lá de Guaçuí, né, diz que fica muito feliz de poder despertar e ver que a nossa igreja está preocupada em escutar o povo e a partir daí então ver como que se organiza. A Marlise, maravilhoso ver tudo isso. Somos uma igreja viva com imensos desafios, mas sempre em busca e a caminho, né? E o João José, né, saúda os seus conterrâneos lá do Espírito Santo, né? E chama essa verdade. O Francisco José, que é o Chicão ali de Guaçuí, também se soma nessa experiência da igreja que está se constituindo também, né? É preciso lembrar que o Espírito Santo vai ser o Leste 3, né? Então isso também criou uma grande animação, como uma resposta, né, à igreja, que também precisa desses caminhos. Então agora, se a gente pudesse ter um pouco essa visão mais prática, né, da participação, de como é que vai ser, né? E depois quem é que vai colocar em prática essas decisões, né? Essa inspiração da Assembleia Eclesial também é uma inspiração para o sínodo sobre a sinodalidade em 2023. Como é que essas coisas se conectam, Dom Jeremias? Então, assim, primeiramente, dizer que nós somos uma equipe, né, que está coordenando esse trabalho, que coordenou o trabalho de escuta, né? E essa equipe toda, ela está inscrita para participar da Assembleia em si. Assim como também, né, ainda os regionais tiveram oportunidade de indicar, dentre os bispos, 3, né, que ainda deveriam participar, mesmo que online, né, o sistema híbrido, assim por diante, como será. Então, assim, se aumentou muito o número de pessoas que vão participar da Assembleia em si. Eu mesmo participo enquanto da comissão, mas como sou presidente do Regional Sul 2, então, para o meu lugar de presidente do Regional, vai uma outra pessoa, né? Foi uma outra pessoa. De modo que aqui do Paraná, por exemplo, nós teremos, dentre os bispos, nós teremos, além de mim, nós teremos mais eu acho que 7 ou 8 bispos que vão participar, né? Então, Dom Peruso, como presidente da comissão, Dom Edmar Peron, presidente da comissão, Dom Manuel João Francisco, presidente da comissão, Dom Severino Clasen, por exemplo, foi indicado por nós. E também Dom Hamilton, bispo de Guarapuava, também vai participar. Então, uma maravilha. Mas nós vamos participar, provavelmente, online. Por quê? Porque haverá um pequeno grupo dos participantes que estarão no México. Agora eu ouvi que serão em torno de 80. É a última informação que Dom Odilo Scherer nos passou agora no Conselho Permanente, né? Então ele vai participar. Agora, não sei nem se eu ou Dom Joel vamos participar. Provavelmente não. A gente vai participar online, né? Assim como todos os outros. Porém, nós não temos ainda horários exatamente. Isso deverá chegar agora no final de outubro, por exemplo, dia 22 de novembro. Quais os horários que eu deverei estar aqui no meu escritório participando da Assembleia Eclesial do CELAM, né? Não sei ainda. E como ninguém, por enquanto, sabe. A gente está nessa expectativa, porque visto que tem diferença de horário, né? Tem o fuso horário. Então, não sei se São vai dar para desafios fazer desse alguma tempo coisa. atual, né, Dom Jeremias? Não sei se a gente vai poder fazer alguma coisa na diocese, tipo rezar a missa de manhã, tarde, sei lá, atender povo, essas coisas todas. Isso a gente ainda não sabe. E nós, então, vamos poder participar. Esse grupo de inscritos, eles têm alguns horários de participação, mas também o povo de Deus é convidado a participar também em alguns grupos. Por exemplo, a abertura.
que será uma grande celebração no Santuário de Guadalupe, né? E outros momentos também de discussão, né, assim por diante, momentos culturais, que o povo de Deus de toda a América poderá participar assim querendo, né? Então será um trabalho muito interessante, né, de a gente poder de fato viver uma sinodalidade, né? A sinodalidade, ela se caracteriza por o que? De maneira prática. É que, de fato, desde a base da igreja, que é o povo de Deus, são os batizados, são as comunidades, é o povo aqui de Londrina, é o povo lá do Espírito Santo, é o povo da Amazônia, em que o Espírito vai agindo, provocado, vamos dizer assim, o povo, o Espírito vai fazendo com que o povo diga aquilo que é importante, aquilo que ele pensa, aquilo que ele espera da igreja, né? E isso vai como que se afunilando para que, de fato, esse pensamento chegue a um ponto em que a gente vai poder dizer, puxa, esse argumento, essa questão aqui, isso vai entrar no nosso documento final? Vai entrar aí num documento que não sei se será assinado só pelos bispos ou será assinado pelo Santo Padre, não sei, né? Mas é essa sinodalidade que a gente já é bem acostumado, entendeu? E também aqui, nós somos de fato chamados a aprofundar o sentido da sinodalidade, de fato fazendo uma grande profissão de fé de que o Espírito de Deus guia, continua guiando os caminhos da igreja, né, para as grandes opções que a igreja tem que fazer em vista da evangelização e em vista também da vida do povo, né, que é sempre a questão da evangelização que está em jogo. Então, nós vamos participar. Ainda não sabemos exatamente os horários, sabemos os dias, que é de 21 a 28 de novembro, e a gente deverá estar pronto para participar. Agora, é muito importante mesmo, que os participantes, os que já estão aí, já estão inscritos, têm que ler o instrumento de trabalho, né? Porque em algumas coisas nós não estamos reinventando a roda, não, né? E não precisa disso, nós temos que continuar, né? A grande opção da igreja que a América Latina já tem desde o Concílio Vaticano II, desde Medellín, né? Que foi uma coisa formidável, lendo exatamente a grande situação do povo latino-americano, que em algumas coisas mudou, mas ainda continua sendo, né, uma questão social bastante grave a situação da América Latina. E em alguns lugares piorando, né, Daniel? Você me entende, né? A gente vê que os grandes temas, veja bem, que já apareceram, Daniel, por exemplo, temas mais presentes em todo o trabalho de escuta. O primeiro é exatamente os temas, a pandemia da Covid-19, sinal de uma mudança de época. Diz aqui o documento que foram 34.050 respostas que indicaram a questão da Covid, inclusive dentro dessa grande questão da mudança de época, né? Depois, os novos desafios da família e suas diferentes realidades. Então, 27.357 respostas. E aqui parece que a própria proposição, né, parece que tem já quase uma resposta, né? A questão da família e suas diferentes realidades, né? Então, há alguns há movimentos, né, que verdadeiramente pensam que a questão da família parece que às vezes é um verdadeiro conceito de discriminação, e não pode ser assim. Amoris Laetitia, penso que é um grande indicativo daquilo que o Santo Padre, claro, que o Santo Padre pensa, e um grande indicativo para a igreja, para a gente poder talvez repensar muitas questões, inclusive dentro da pastoral familiar.
Outra, a crescente violência em nossas sociedades. Olha, 23.375 respostas. Depois, a escuta do clamor da terra, cuidar nossa casa comum, 19.652 respostas. O modelo econômico e social que se volta contra o ser humano, quase 16.000 respostas. E ainda, os jovens como atores sociais e gestores de cultura, quase 16.000 respostas. A crescente exclusão, a cultura do descarte e práticas de solidariedade, quase 14.000 respostas, né? São coisas que estão aí e que a gente vai refletir, né, nessa realidade. E temas muito ausentes, por exemplo. Alguém diz, aqui, o documento diz que os temas mais ausentes ou menos atendidos na pastoral, por exemplo, na América hoje, olha o primeiro, a escuta do clamor da terra, cuidar da nossa casa comum. Pelo dito aqui, o tema menos trabalhado na nossa pastoral na América Latina. Com 15.000, quase 16.000 respostas. Os migrantes, refugiados, vítimas com novos rostos da cultura do descarte, né? Então, pouco mais de 15.000 respostas. Os povos indígenas, a prevenção de abusos sexuais na igreja, acompanhamento de pessoas vulneráveis, 15.000 respostas, né? Mostrando que são trabalhos pouco atendidos ainda na América Latina. Então, são coisas muito concretas, que você vai sair aí no centro de Brasília, você vai encontrar, vou sair aqui na periferia de Londrina, eu vou encontrar, alguém vai sair na periferia de Manaus, vai encontrar esses problemas. Ou em Medellín, né, ou no México, ou até mesmo nos Estados Unidos, ou na Argentina, né, na bela Buenos Aires, mas vai encontrar todos esses desafios que já estão sendo apontados e que deverão estar muito, muito presentes num documento final. Que a última pergunta que você fez, né? Quem vai colocar em prática? Gente, somos nós. Eu, como bispo, hoje, eu estou esperando que venha esse documento, como estou lendo com atenção o que aqui está, né? Eu gostaria que amanhã depois, se isso vier em documento mais sintetizado, como proposta, nossa, isso deverá se tornar em material para as assembleias diocesanas, arquidiocesanas, regionais, e, lógico, tem que entrar também na grande discussão da CNBB, né? Exatamente porque nós somos América e somos a pátria grande, né? Então, Dom Jeremias, quanta coisa ainda, agora que o senhor começou a falar, e a vontade era de continuar, mas nós já estamos aí em cima da hora para concluir o nosso programa, que daqui as pessoas saem aí para seguir nos seus trabalhos, muitos em home office, quero agradecer muito. E aqui, Padre Boing, ele que é advogado, atua conosco na coordenação da campanha Vida por um Fio, né? Verbita, ele saúda e diz que ele é nascido no Vale do Rio Ivaí, na diocese de Guarapuava, né? E está como missionário lá na Amazônia. Claro. Então, ele transmite as saudações aí para o senhor também, né? Muito importante essa oportunidade de estar em sintonia com a igreja, né? E a Ana Helena Andreão lembra, ouvindo lá do Vale do Rio Doce, né? Onde eu também sou nascido, se aproximam os 6 anos do crime da Samarco em Mariana, que praticamente me matou, e os 1000 dias que a gente lembrava agora, esses dias, né, de Brumadinho, né, e a impunidade ainda, ou seja, um pouco desses temas que o senhor colocava aí como fruto dessa resposta, que ainda, por mais que tenhamos tido campanha na fraternidade, precisamos assumir ainda de forma mais profética, né, retomando o início da nossa conversa para essa atuação, né. Laudelino também aqui agradece,
né? E a gente vai ficar na expectativa, então, e até depois eu queria já deixar agendado com o senhor, que a gente possa voltar, né, depois, na semana seguinte da Assembleia, para a gente poder fazer um pouco esse balanço, viu, dom Jeremias? Vou conversar com a Lucimara, obrigado. quem de público eu agradeço aqui também, que colaborou para que nós tivéssemos, então, essa escuta, né? A gente vai se construindo na igreja com pessoas concretas, esses rostos todos que a gente vai conhecendo, né? Então, o nosso agradecimento. E eu queria deixar 2 convites, então. Um para essa noite de hoje, então, a partir de 19h30, 20 horas, nós vamos, então, ter esse diálogo também com o Maurício, do Jeremias. Eu, inclusive, envio para o senhor também. Vai ser um link do Zoom, na verdade, e a partir daí a gente continua essa conversa. E também eu conversava com a Sônia, para que, quando eu vi o tamanho do documento, falei, Sônia, a gente tem que desmiuçar 250 páginas, a gente não devora de uma vez só. Então, nós estamos marcando também, dom Jeremias, da parte do laicato mais aberto a todos aqueles que quiserem também, nos dias 29 à noite, que é a próxima sexta-feira, e no dia 30 à tarde, a gente deve, então, pelo menos ela pretende enviar esse convite para todo o laicato, mas religiosos, quer dizer, os bispos também que quiserem participar conosco, para a gente um pouco conhecer, debater um pouquinho, cada um de nós vai pegar um pedaço para estudar, e assim a gente poder se preparar melhor, porque é a nossa tradição, como o senhor mesmo disse, né? E é muito importante para nós, somos mais de 90 cristãos leigos e leigas que estão, né, da Comissão Brasileira de Paz, estou eu e também a Maria Luísa Alessio, que é lá de Pernambuco, da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, né? Então, só para dizer dessa riqueza, dessa expectativa que nós estamos, então, para que possamos, então, ter esse momento tão rico da nossa igreja, nesse momento agora em novembro ainda, para depois retornarmos, né, e podermos continuar enfrentando os desafios que, como o senhor bem disse, tem aqui, né? Então, abro aí para as palavras finais e a gente vai finalizando assim mais esse programa Despertar com Paz. E na semana que vem, então, a gente vai trazer um outro tema, sempre atualizando da caminhada da igreja, das lutas sociais por justiça e paz, de forma que a gente esteja sempre presente na caminhada. Dom Jeremias, contigo para fazer o encerramento do programa. Muito bem, então muito obrigado, agradeço muito a possibilidade, né, desse encontro, de poder falar, né, de tantos desafios, e sempre é um tema apaixonante, apaixonante. América Latina, né, com seus desafios, esse povo tão querido, acolhedor, tão diverso da mesma forma, né, com tantas diferenças, né? Até mesmo no modo de conceber, né? A vida, a existência, a alegria, né? E de fato, né? Penso que estamos num momento de graça na América Latina. Foi como dizem os jovens, foi uma sacada importantíssima e bonita, né, do Santo Padre e também da presidência do CELAM, ouvirmos. E agora tudo isso aí com o sínodo, tudo isso vai se aprofundando. A metodologia que a igreja deverá usar daqui para frente, em alguns casos já vem se desenvolvendo há mais tempo, mas agora eu acho que chegou a vez e a hora da sinodalidade, da comunhão mais expressa, né, nesse tipo de situações, nesse tipo de trabalhos. Vou me colocando à disposição. Na semana depois aí, pode me chamar que estarei aqui com prazer, tá? Valeu, então, um abraço, Daniel. Obrigado, dom Jeremias, e a todos Valeu. aqueles e aquelas que acompanharam conosco, e até a próxima sexta-feira no Despertar com Justiça e Paz. Tchau, dom Jeremias. Obrigado. Tchau, obrigado, gente. Um Obrigado. abraço a todos.